China and Latin American and Caribbean countries have a lot of business deals, cooperations, and then you see on the Western media, they've been warning countries in Latin America and the Caribbean, like, don't work with China. China is colonizing you. Or they are warning their own politicians. They say, oh, China is coming into our backyard. How do people from Brazil or from Latin America see the role of China and the West? É muito viciado, né? É uma maneira, uma ferramenta de guerra, uma guerra híbrida contra a China. Inclusive, a minha vinda aqui na China, a gente começou a construir uma rede de jornalistas do Sul Global, porque não é só contra a China, é contra o Brasil, é contra o Sudão, é contra a Argélia, é contra todo o Sul Global. Os imperialistas querem que a gente permaneça com a cabeça abaixada. Então, nós temos que tomar as rédeas, eles vão continuar fazendo a narrativa imperialista deles. A gente que, como Sul Global, tem que se unir e impor a nossa própria narrativa. Então, é o esforço que eu, como profissional, faço no Brasil, de mostrar a China como ela é. A China tem problemas? Tem. Mas não os problemas que são apontados e da maneira como eles são apontados. E são problemas muito semelhantes ao do meu país. Então, eu acho que tem solução, é o caso de nós tomarmos as rédeas da narrativa sobre nós mesmos. China e Brasil, principalmente, eu vejo nossos dois países como líderes desse Sul Global e da criação dessa nova narrativa. A gente tem tamanho, a gente tem talento, a gente tem capital humano, a gente tem conhecimento, a gente tem respeito mútuo um pelos outros, que eu acho que é o que marca, é o que diferencia a relação entre a China. Quando falam que a China é colonialista, eu acho engraçado, né? Porque a China não se mete e nem não tem doutrina Monroe na China. A China não se mete em assuntos internos de ninguém. Como jornalista, para mim ficou muito claro o porquê a mídia ocidental cobre a China do jeito que cobre. A mídia ocidental não entende a China e o Ocidente tem medo da China. Tem medo da autonomia da China, de ter construído o próprio caminho de desenvolvimento. É um país do Sul Global que não está alinhado ao consenso de Washington, não é liberal e conseguiu crescer. Isso assusta. A segunda é eu, uma marxista, filiada ao Partido Comunista no Brasil, assistir, eu fico até arrepiada, né? Porque para mim, como pessoa, foi muito impactante. E assim, eu estou muito curiosa para ver como que as tarefas subjetivas que o presidente Xi Jinping elencou vão ser realizadas. Porque eu acho que ela vai impactar no mundo inteiro e também no meu país. Né? Porque a China encontrou um jeito, com características de desenvolvimento com características chinesas. E ele fala muito, por exemplo, na questão da segurança. E isso quer dizer um monte de coisa, porque a gente também tem que ter, eu acho, humildade para entender a China. É um outro código, né? Eu sou comunicadora, a gente lê as coisas por meio de símbolos. Os símbolos na China são diferentes do meu. Então, eu acho que a mídia, para ela cobrir bem a China, ela tem que ter primeiro humildade, baixar a bola e escutar mais do que falar. A gente tem muito para aprender com a China. E o primeiro é você ter respeito como jornalista e jamais colocar a China dentro de uma caixinha que você compara com o Ocidente. Não dá para comparar. Eu não estou dizendo que a China tem que ser o exemplo para o Brasil. Não é isso. O Brasil tem a própria história, o próprio contexto, e os chineses mostraram isso. E os chineses, eles pegaram o marxismo, transformaram numa ferramenta com características próprias. Vocês são uma civilização de 5.000 anos. Então, eu cansei da arrogância ocidental de olhar a China e o Oriente de um modo geral, porque a gente não entende. Então, a gente quer enquadrar a sociedade chinesa dentro daquela caixinha liberal e a China não cabe dentro daquela caixinha. A China é muito maior. E eu até brinco com o Marcos que quanto mais a gente conhece a China, menos a gente sabe sobre a China. E mais a gente se surpreende. No meu caso, positivamente. Eu estou muito, muito ansiosa, muito curiosa para acompanhar os próximos 5 anos do país.